Com os treinamentos ainda suspensos na delegação colorada, vários jogadores seguem trabalhando na ajuda a pessoas que foram atingidas nas enchentes em Porto Alegre e região metropolitana. O personagem desta quinta-feira foi o atacante Lucas Alário, que visitou um abrigo com crianças e disponibilizou o seu tempo, carinho e atenção para dar um abraço e também jogar futebol com as crianças desabrigadas. Enquanto isso, o presidente Alessandro Barcelos concede uma entrevista onde dá bastidores a respeito da projeção de planejamento de retorno ao futebol pelo lado do Internacional. Os treinamentos estão marcados para acontecer na próxima segunda-feira, mas não se sabe se essa data será cumprida, já que o Inter tem o próximo jogo marcado para o dia 28 de maio contra o Belgrano. Barcelos deu uma declaração forte, afirmando que o Inter não quer pensar no assunto, mas vai ser obrigado a projetar o retorno aos gramados. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 9 de maio de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo a gente faz um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira, tá? Eu começo falando sobre o dia do Inter, que tem os seus treinamentos cancelados, suspensos, até pelo menos o dia 12 de maio, a próxima segunda-feira, isso até uma nova reavaliação. E com isso, vários jogadores seguem na linha de frente, ajudando as pessoas que foram atingidas pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul, em especial em Porto Alegre, região metropolitana. A gente trouxe ontem aqui a imagem, por exemplo, do Thiago Maia, que salvou uma senhora na zona norte de Porto Alegre, saindo do prédio dela, com ela nas suas costas, em um momento em que ela estava ilhada. O Thiago Maia também saiu em resgate nessa quinta-feira. Com um barco, com amigos, com colaboradores, ele salvou alguns animais e postou essas imagens em redes sociais, vem se destacando bastante nessa linha de frente o Thiago Maia ao longo dos últimos dias. Mas a cena talvez desta quinta-feira envolve o atacante Lucas Alário, argentino que chegou nesse ano no Internacional e foi até um abrigo aqui em Porto Alegre para visitar as crianças presentes por lá. Fez doações, deu abraços, trocou carinho, trocou palavras e jogou futebol com as crianças por alguns minutos, e obviamente também realizando o sonho daquelas crianças que conheceram de perto um jogador do Internacional. Uma imagem muito bonita de Lucas Alário nessa quinta-feira, que também está nesse processo de engajamento e de ajuda para as pessoas que precisam aqui no Rio Grande do Sul. Em meio a isso, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma importante entrevista para o pessoal de GZH, onde deu informações importantes a respeito do planejamento para o retorno aos gramados do Internacional e sobre as discussões que existem neste momento junto à CBF. E uma das palavras trazidas pelo presidente Alessandro Barcelos dá conta de uma pressão que precisa existir em cima da Conmebol. A CBF suspendeu os jogos do Internacional, do Grêmio e do Juventude pelos próximos 20 dias, em função de tudo que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Mas a Conmebol não desmarcou o jogo que estava agendado para o Internacional. Então, hoje, o próximo compromisso do Inter é no dia 28 de maio. 28 de maio contra a equipe do Belgrano. Partida esta que está marcada para acontecer no estádio Beira-Rio. Só que aí tem um detalhe. Este jogo contra o Belgrano, marcado para o dia 28, ele não vai acontecer no Beira-Rio, porque o Inter não tem como colocar o Beira-Rio pronto até o dia 28, o prazo ele é bem maior. E por isso o Inter aguarda também da Conmebol uma manifestação de quem sabe adiar, mas não se sabe se isso será possível. E se isso não for possível, o Inter vai ter que encontrar uma alternativa. E o presidente colocou isso nessa entrevista para o pessoal de GZH. E aí ele disse a seguinte frase: "Nós não queremos pensar nisso, mas talvez seremos obrigados a pensar no retorno aos gramados enquanto milhares de pessoas estão fora de suas casas." E de fato, o Inter vai ter que voltar a pensar nisso, em especial se essa partida contra o Belgrano ela não for desmarcada. O Inter vai ter que achar um lugar para jogar, o Inter vai ter que achar uma logística de deslocamento, o Inter vai ter que voltar a treinar e se preparar, porque faltam 19 dias para essa partida contra o Belgrano pela Copa Sul-Americana. Lembrando que os jogadores não estão treinando, tá? E em meio a isso, existe uma ideia de quando o Inter vai se reapresentar, que é o dia 12 de maio, a próxima segunda-feira, no CT de Alvorada, no CT da Morada dos Quero-Queros. Inclusive, o presidente foi questionado sobre isso e disse que ainda está sendo reavaliada a situação de voltar ou não voltar na segunda-feira, dia 12 de maio. Por quê? O Inter
está com muitos outros problemas e os jogadores, direção, comissão técnica, estão ajudando em outras frentes e estão com outros problemas para serem resolvidos. Mas dia 28 tem jogo, então precisa se colocar em forma, precisa se preparar, precisa ser competitivo nesse jogo. Olha que maluquice a gente falando em ser competitivo em um jogo de futebol, mas o Inter vai ter que ver isto e talvez volte aos treinamentos no dia 12 de maio, segunda-feira. E aí vem uma informação do pessoal do Revista Colorada, que apurou e trouxe uma matéria dizendo que no grupo de WhatsApp dos jogadores já vem a informação, a convocação, de que os treinamentos eles vão voltar na segunda-feira, dia 12 de maio, às 10 da manhã, no CT de Alvorada. O CT de Alvorada ele fica próximo ao Arroio Feijó e também foi afetado em determinado momento pelas enchentes. Mas a informação que se tem é que existe a condição de se treinar lá, porque foi bem menos afetado do que, por exemplo, o CT Parque Gigante, que está completamente debaixo d'água, e também o estádio Beira-Rio. Então, provavelmente, o Inter vai, de fato, treinar no CT de Alvorada, segunda-feira, às 10 horas da manhã. Pelo menos é isso que está marcado no momento, tá? Avançando, eu quero... O objetivo do Inter, obviamente, é que os jogos sejam cancelados. Esse jogo da Libertadores, por exemplo, e que o Campeonato Brasileiro ele paralise. Porque se tem uma ideia de um prejuízo técnico que pode haver, pelo fato de Grêmio e Inter e Juventude não estarem jogando e as outras equipes sim, em meio a uma impossibilidade dos clubes daqui jogarem por diversos fatores. E os clubes do Rio Grande do Sul pediram a paralisação do Campeonato Brasileiro, que não foi atendido pela CBF. O presidente Alessandro Barcelos chegou a dizer que não cabe a Inter, Juventude e Grêmio pedir essa paralisação do campeonato. Isso teria que ser uma ação da CBF, sabendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e a realidade do que está acontecendo por aqui. Isto deveria partir da CBF. Essa é a opinião do presidente Alessandro Barcelos. Mas existe outro agente público que está entrando nessa discussão. E eu falo do governo federal. O ministro de Esportes, André Fufuca, que representa o governo federal, representa o presidente Lula nos aspectos e assuntos relacionados ao esporte, concedeu uma entrevista entendendo que o Campeonato Brasileiro deve ser paralisado. E vamos olhar isso do ponto de vista do governo federal. Existe uma mobilização muito grande e intensa no Rio Grande do Sul de todos se unindo para ajudar e se voluntariar nos resgates, nos abrigos, nas doações e tirar Inter e Grêmio, principalmente Juventude também, do Rio Grande do Sul, seria perder um pouco dessa mobilização. Porque o foco precisa todo estar voltado para a recuperação do Estado, pelo menos nessa fase emergencial. E é isto que o governo federal entende e isto que foi trazido pelo ministro de Esportes, André Fufuca. O governo federal não manda na CBF. O governo federal tem influência sobre todos os aspectos do país e também em cima da CBF. E o governo federal poderá usar esta influência para pressionar a CBF a paralisar o Campeonato Brasileiro. É uma possibilidade. Os clubes do Rio Grande do Sul têm agora um aliado, que é o governo federal, que já sinalizou que também entende como adequado a paralisação do Campeonato Brasileiro, e isso pode avançar a partir dos próximos dias. Por último, gente, quero convidar vocês a doarem. O QR Code está aqui, a campanha do Debate Raiz, mais de R$ 500 mil foram arrecadados, valores que serão revertidos em melhorias, em mantimentos para pessoas que estão passando por essa situação difícil. Doa aqui, com a câmera do teu celular, não é a câmera do aplicativo do banco não, câmera do teu celular ou no link que vai estar fixado nos comentários. Lá você coloca o seu nome, a sua mensagem e o valor que você quer doar. E aí se gera uma chave Pix, mas doe para ajudar quem precisa, tá? Diário do Inter KTO em nome de KTO.com, onde a diversão acontece. A gente agradece para todo mundo da KTO que cede aqui o espaço pra gente, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!